Engenheira de formação, vencedora da primeira edição do MasterChef Portugal, da RTP, já em 2011, atualmente dedica totalmente a sua atividade profissional à gastronomia e ao turismo. Também em 2011 abriu o Clube Master Cook, onde realiza workshops de cozinha e teams cooking. A seguir vamos saber um bocadinho mais sobre o que é realmente o Master Cook. Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva, ao episódio 66. O meu nome é Rafael Oliveira e hoje temos connosco a Lígia Santos. Olá, Lígia. Olá, Rafael. Bem-vindo ao Vai Dar Uma Curva. Olá, como estás? Muito obrigado pela tua presença. Obrigada eu. Já há algum tempo que andava para te fazer este convite, mas chega sempre a hora. Certo. Para o fazermos. Lígia, eu fazia-te já uma pergunta muito direta sobre o MasterChef. Como é que foi ganhar o primeiro MasterChef já em 2011? Ainda te lembras qual foi a sensação? Sim, claro. Acho que nunca vou esquecer. Ainda por cima o primeiro em Portugal, era novidade cá. E o que é certo é que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, de cozinhar, mas colocar-me à prova daquela forma também teve ali uma parte de alguma audácia da minha parte e que felizmente correu muito bem com a vitória. Mas nunca será esquecido, com certeza. Mas na altura tu foste para o concurso, porquê? Tu a tua formação não tinha nada a ver com cozinha. Já cozinhavas? Como é que isso aconteceu? Pronto, a minha formação, como disseste no início, é Engenharia Civil e trabalhava como engenheira civil. Trabalhei durante 10 anos como engenheira. Chegaste a trabalhar como engenheira civil? Sim, 10 anos. E trabalhava na altura que concorria ao programa. Mas eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu lembro-me de cozinhar desde pequena. E o meu objetivo ao concorrer era só aprender mais. Portanto, eu gostava tanto de cozinhar que eu achei, se conseguir participar no MasterChef, eu vou sair com uma bagagem muito maior. Portanto, eu vou aprender imenso. Mas fizeste alguma preparação antes? Ou como é que Não. Como assim? Não, porque eu sempre cozinhei. Eu fui mostrar aquilo que eu sabia fazer de uma forma amadora, aquilo que eu tinha aprendido ao longo dos anos como autodidata, porque na altura, portanto, o programa já foi em 2011, como me referiste, não havia sequer os programas de cozinha que há hoje em dia, nem os livros, havia revistas e eu ia comprando aquelas revistas, ia reproduzindo algumas receitas, ia mudando algumas coisas, ia seguindo à minha maneira. Sempre gostei de alguma criatividade ao seguir aquele receituário. Lembro perfeitamente, e tenho agora comigo um livro que também serviu-me de base, que é a Cozinha Tradicional Portuguesa da Maria de Lourdes Modesto, que a minha mãe tem. É a Bíblia de muita gente, não é? A primeira edição. A primeira edição? Tenho-a comigo agora em minha casa e ia seguindo muitas receitas de lá. Mas a paixão pela cozinha vem daquela forma engraçadíssima que toda a gente tem, que é porque a minha avó cozinhava bem, a minha mãe, não. Curiosamente não tem. Às vezes perguntam-me isso, mas cozinhavam muito bem, tens raízes de cozinha muito fortes na família? Não, se calhar surgiu até por aí, com o objetivo de fazer receitas diferentes em casa, sabes? A minha mãe cozinhava para nós, obviamente, mas dentro sempre do mesmo registro, e eu, se calhar, para tentar fazer algumas coisas diferentes, fui começando a cozinhar. Portanto, acho que é um gosto que surgiu naturalmente e nunca imposto, porque não havia necessidade de eu cozinhar em casa, não havia necessidade de fazer refeições, mas gostava de fazer. Recordo-me muito bem de umas férias, sei lá, no 7º, 8º ano, umas férias de carnaval, que eram umas férias mais curtas, e de eu ter escolhido dos livros que tinha em casa e das revistas de culinária da minha mãe, uma receita para cada dia. E então ia fazendo, pedindo à mamá para comprar os ingredientes e quando ela chegava a casa eu tinha o jantar pronto, ou quase pronto. E foi aí no MasterChef que decidiste dedicar-te só à cozinha? Certo. Como é que foi a seguir? Eu nunca tinha visto a cozinha de uma forma profissional, só mesmo como um hobby, de uma forma completamente amadora. Nunca tinha pensado no registro profissional. O que é certo é que já há algum tempo que também estava a ficar relativamente descontente também com a minha vida profissional como engenheira civil. Gostava do que fazia, foi o curso que eu escolhi, mas achava que se calhar poderia ser feliz a fazer
outra coisa. Não sabia era o quê. Portanto, a paixão pela cozinha estava lá, mas nunca de uma forma profissional. E a vitória do MasterChef fez-me pensar que, de facto, se calhar podia juntar ali o útil ao agradável. Mas a seguir ao MasterChef, tu começaste logo a dedicar à cozinha? Sim. Tu chegaste a trabalhar em algum restaurante? Não. Não. Quais são os projetos que Portanto, tu fazes? Fiz algumas parcerias com restaurantes, cheguei a fazer alguns trabalhos com restaurantes e a cozinhar em restaurantes, mas estar num restaurante a tempo inteiro durante um período grande de tempo nunca estive. O projeto que surgiu logo de imediato foi o Clube Master Cook, onde fazemos os workshops de cozinha em Famalicão, de uma forma imediata, porque o objetivo principal sempre foi as casas dali, o turismo rural em Arcos de Valdevez. Mas aparecem muito mais tarde. Mais tarde, em 2015 só. Eu sabia que seria um projeto que não seria a curto prazo, portanto, eu no imediato da vitória do MasterChef não conseguiria abrir logo as casas dali, quer pelo tempo de uma reabilitação, uma reconstrução grande, e pelo investimento que era necessário para o concretizar. E eu queria fazer alguma coisa no imediato, com a vitória aproveitar do também programa. No fundo aquela... Exatamente, tinha que aproveitar, portanto, também ali uma estratégia inteligente para aproveitar a vitória. E achei que seria um projeto que eu, com um investimento mais pequeno e com umas obras também muito mais curtas, eu conseguiria abrir. E o que é certo é que a final do MasterChef passou em outubro e nós em dezembro já abrimos o Clube Master Cook. Mas abrir um espaço deste em Famalicão não foi uma verdadeira aventura, provavelmente, na altura, não? Sim, muitas pessoas também me perguntaram isso, porque não, por exemplo, até em Braga ou no Porto, seria o mais lógico, provavelmente, o público seria muito maior e se calhar teria uma amplitude também mais visível. Mas o que é que surgiu? Nós já tínhamos o espaço em Famalicão, um espaço de família, e era fácil concretizar as obras naquele espaço. Okay. Portanto, ali também se aproveitou um bocadinho essa situação e foi mais fácil, porque se calhar estar à procura de um espaço, fazer obras ou arranjar alguma coisa dentro do estilo que nós queríamos para o Clube Master Cook não seria assim tão fácil. Iríamos adiar mais um pouco o projeto e mais um bocadinho, se calhar já estávamos como o projeto das casas dali teria de ser algo mesmo de imediato, e em 2 meses nós fizemos aquelas obras, recuperamos a cozinha toda e foi projetado no sentido de fazer aulas de grupo, e é assim que ele está montado. E o que é que tu fazes? Hoje o clube continua exatamente igual à sua origem, para fazer para o qual foi criado. Sim. O que é que tu fazes exatamente no Clube Master Cook? Essencialmente, quando nós abrimos o Clube Master Cook foi para workshops de cozinha. São aulas de grupo, nós temos uma agenda com vários temas e as pessoas através do site conseguem se inscrever nos temas. Entretanto, o que surgiu logo também de imediato foram os team cookings. Apareceu um nicho que também acho que é interessante para as empresas, que são atividades de grupo, de team building na cozinha. Portanto, nós ali a trabalhar em equipa numa cozinha conseguimos de facto também ir espicaçar muitas das qualidades que individuais e profissionais. E desenvolver outras, provavelmente. E desenvolver outras também, porque quando estamos a trabalhar em grupo, muitas vezes temos necessidades de resolver situações que quando estamos a trabalhar de uma forma individual não acontece. Isso passa-se nas empresas, principalmente em empresas muito grandes, em que muitas vezes não há contacto direto entre os colegas. Muitas coisas agora fazemos através das tecnologias, telemóvel, e-mail, tudo online, e quando estamos fisicamente com outras pessoas, há situações que nós temos que aprender a gerir e os cargos de direção acharam e continuam a achar, e muito bem, que de facto são atividades que trabalham essas... E trazem mais valias depois para o rendimento das equipas, capacidades. Sim, os resultados têm sido muito, muito bons e interessantes. E que tipo de cursos é que estás para o privado? Ou seja, eu sei que tu tens uma variedade enorme de formações, não fazes não tens apenas uma linha de formação, mas
eu queria que tu me falasses um bocadinho sobre que tipo de formações é que tens e depois a seguir queria que me respondesse uma coisa que era que tipo de formação é que é mais pedido pelo cliente hoje em dia? Sim. Primeiro vamos começar pelo público que nós temos. Nós temos 2 públicos diferentes que nos procuram para as formações no Clube Master Cook. Temos pessoas que gostam muito de cozinhar, que querem saber mais sobre gastronomia, mas são amadoras, gostam de cozinhar em casa, para a família, para os amigos, e temos profissionais. Há profissionais que também nos procuram, porque, como sabes, há muitos restaurantes que estão abertos, que nunca tiveram formação. Sim. Portanto, são coisas que já vieram de família. Tecnicamente, há muito ainda a evoluir. Portanto, temos esses dois grupos, amadores e os profissionais. Relativamente às formações, como disseste, também são variadas. Temos, por exemplo, iniciação à culinária, onde abordamos mais as técnicas de cozinha, as receitas que fazemos, mais básicas, tudo básico, portanto são sempre receitas simples e básicas, de forma a trabalhar as técnicas de cada uma delas. E passamos por exemplo, sopas, cremes, arroz, massas, peixe e carne. E em todas elas abordamos as melhores técnicas para o resultado final ser melhorado. E aí, lá está, tanto aparece a pessoa que sabe cozinhar e gosta, mas não tem técnica, quer evoluir nesse sentido, como também nos procuram os profissionais, porque de facto cozinham de uma forma muito amadora, mesmo sendo profissionais, e querem perceber como é que podem melhorar os resultados com a técnica perfeita. Ou seja, no fundo tu tens desde os 8 aos 88, ou seja, desde quem não sabe cozinhar absolutamente nada, até já profissionais que sabem cozinhar e querem melhorar as suas técnicas. Nas tuas formações abordas esta questão das compras, que hoje é cada vez mais importante, mesmo a questão da gestão dos desperdícios. Sim. Como é que tu olhas para isto? Ao fim e ao cabo, os workshops de culinária, as formações no Clube Master Cook funcionam também, além da formação, acaba por ser uma tertúlia à volta da gastronomia, e o tema é sempre a comida, e acabamos por falar tudo, até porque depois as conversas são como as cerejas, mas sempre à volta da mesma temática. E ainda ontem no workshop que realizamos estávamos a falar disso, relativamente às compras, como nós nos apercebemos do custo das matérias-primas, e cada vez mais o cuidado que devemos ter com os desperdícios, e o que é que podemos fazer com os supostos desperdícios, quase que podemos aproveitar tudo na cozinha. É sempre um tema interessante, e as pequenas dicas que vamos dando também são muito interessantes para quem nos está a ouvir, e são sempre acolhidas de bom grado, obviamente, não é? Tu tens se pode poupar. Tens a percepção, e que é algo que nós às vezes já discutimos, que há mais desperdício alimentar em casa do que nos restaurantes. Pois, porque muitas vezes, se calhar, as pessoas também não sabem o que fazer com certas coisas que para eles, se calhar, seriam um desperdício. E há formas também de evitar isso. Tu achas que em alguns países isso existe, que é os miúdos terem já na escola, já no ensino básico, terem alguma interação com a comida, começarem a fazer as primeiras refeições. Achas que isso poderia ser algo que nos poderia ajudar no futuro a melhorar esta questão da gestão do desperdício em casa? Eu acho que seria muito interessante, logo no ensino primário, termos atividades relacionadas com a cozinha. Até porque a bagagem nunca é demais, e sabermos cozinhar é sempre uma mais-valia. E obviamente que se tivermos alguém com conhecimentos que comece nessas idades já a ensinar algumas dicas para evitar o desperdício, será facilitado. É a mesma coisa, por exemplo, comparando com a reciclagem. Os miúdos agora, as crianças, têm muita mais propensão para reciclar, se calhar, do que os nossos pais ou os nossos avós. Portanto, eles já são incutidos desde tenra idade que tudo o que é lixo tem que ser reciclado. Portanto, na cozinha é a mesma coisa. Portanto, é quase como reciclar a nossa comida. E mesmo alguma coisa que poderia ser
uma sobra do dia anterior, como é que no dia seguinte nós conseguimos transformar aquilo num prato interessante em termos visuais e em termos de sabor. Portanto, não é um resto, não é assim, não vou comer as sobras, não é uma sobra, até porque nos restaurantes... O próprio nome não é pejorativo. É, exatamente. Porque no restaurante é isso que eu muitas vezes tento transmitir. Obviamente que não é tudo feito na hora, cada coisa tem o seu tempo a ser feito, claro. Por isso é que nós temos as mise en place. Há coisas que são feitas com uma semana, outra com 3 dias, outra com 2, e há coisas que têm que ser feitas exatamente no momento em que o cliente serve. É a mesma coisa em casa. Porque é que eu não posso fazer uma sopa e, por exemplo, um creme e no outro dia adicionar só um legume e tenho uma sopa diferente? Porque é que eu não posso fazer um arroz seco hoje e no outro dia misturar com uns ovos cozidos ou até uma lata de uma conserva de boa qualidade e tenho outra refeição? Portanto, nós aqui já estamos a aliar o que seria um desperdício com aqui alguma economia do nosso lar. Claro. E gestão de tempo também, não é? Que é muito mais rápido fazer isso. Esse era outro tema que eu tinha a perguntar, porque há muita gente que se queixa hoje em dia que tem pouco tempo para cozinhar, ou seja, quem faz a gestão porque felizmente já não temos as mulheres a cuidar da casa, que isso já não faz sentido nenhum. Todos trabalham. Todos trabalhamos e a gestão da casa é a gestão da família, não é de ninguém é responsável pela gestão da casa. Mas o que isso traz é que depois toda a gente trabalha e há pouquíssimo tempo para nos dedicarmos à cozinha. E isso às vezes também provoca esse tipo de situações, o maior desperdício, provavelmente cozinhar de maneira mais errada, depois opta-se provavelmente por uma cozinha menos saudável, porque são os fritos. Sim, coisas mais rápidas, né, e acabam por ser menos saudáveis. Mas isso também é uma coisa que se aprende e aprende-se com a experiência e ir fazendo, porque o que é certo é aquela pessoa que só cozinha uma vez por semana vai ter muito mais desperdício do que a pessoa que cozinha todos os dias, porque tu usas um vegetal, por exemplo, usas metade, se só vais usar uma vez por semana, obviamente da próxima semana ele já está estragado. Claro. Portanto, se tu tiveres aquela regularidade de cozinhar, vai haver muito menos desperdício. E por que não gerir, por exemplo, fazer alguns pratos em que eu sei que posso usar mais do que uma vez e fazer logo mais quantidade. Okay. Não há necessidade, nós todos os dias, quando chegamos a casa, no final do dia de trabalho, já estamos muito cansados e até precisamos de algum momento também para relaxar e para descontrair, não há necessidade de todos os dias eu ter que fazer uma panela de sopa, por exemplo, porque uma sopa bem conservada num tupperware dentro do frigorífico dura perfeitamente 3 dias, 4, se estiver bem acondicionado. Se eu faço um arroz seco, porque é que eu não faço para mais que uma refeição? Não preciso de comer o arroz depois no dia a seguir se não quero repetir. Se passar 2 dias, se calhar já tenho o arroz lá feito, não preciso de o fazer outra vez. Claro. E não estamos aqui a prejudicar nem a nossa saúde, nem a qualidade é uma questão de gestão do produto. Também, é uma questão de gestão. Mas isto também só acontece, de facto, se nós tivermos a regularidade de comer sempre em casa. Claro. Não é? Se nós quisermos. Agora, se só vai, de facto, eu não tenho tempo, nunca janto em casa, não almoço em casa, portanto, uma vez por semana, já nem sequer vai ter o objetivo de cozinhar, nem vontade, nem motivação para o fazer. Claro. Mas se passar pelo outro lado em que não, eu quero comer em casa porque eu sei que vou fazer uma gestão alimentar melhor, porque a economia financeira também vai aumentar, é mais saudável, consigo passar mais tempo em casa, se calhar as coisas umas atrás das outras começam a funcionar de uma melhor forma. Nós, nos últimos anos, já desde os anos 80, 90, que mudámos o nosso comportamento de compra. Começámos a comprar nos hipers e nos supermercados, têm as suas mais-valias, estão abertos até mais tarde, estão abertos todos os dias, mas, e sem entrar nesta polémica mais recente dos preços, porque isso quem percebe do assunto é que deve discuti-lo, tem mais a ver com a economia do que com às vezes com aquilo que nós podemos fazer no dia a dia. Mas o que te queria perguntar era, nós perdemos um bocadinho o contacto com o mercado de proximidade, com os mercados municipais, muitos deles foram envelhecendo e caindo até ficando até com condições muito duvidosas para o fazer, mas o que é verdade é que alguns sítios, alguns municípios têm vindo a apostar na reformulação e na reconstrução. Um deles, por exemplo, exatamente, é a Famalicão, da qual tu até estás ligada.
É uma oportunidade para nós voltarmos a esses mercados, para voltarmos a fazer compras no mercado? Eu penso que sim, tudo o que está a ser feito é com esse objetivo, é haver uma maior proximidade entre o cidadão e os pequenos produtores, e obviamente que vamos comer coisas muito mais saudáveis e da época, tudo que é mais sazonal, se nós recorrermos aos pequenos produtores. Obviamente que nós também temos que começar a incluir isso na nossa agenda. Também temos que aprender a fazer essa gestão de tempo para voltar aos mercados. Mas, por outro lado, com as obras que têm sido feitas, também ficamos com mais vontade de lá voltar, porque estão a ficar espaços muito bonitos e também estão a associar outras áreas nos próprios mercados, além da parte da venda. Também, são dinâmicas maravilhosas, misturando, por exemplo, a arte, cultura e depois a vantagem de comprarmos produtos que são muito mais frescos, mais saudáveis e a preços muito mais em conta também. Esta questão da sazonalidade é outra questão que eu gostava de fazer, porque nós, e é algo que se tem discutido, e recentemente se discutiu isso num seminário ou num simpósio em Ponte Lima, há pouquíssimo tempo, que tem a ver com a gastronomia tradicional que nós temos e a sazonalidade dos produtos. Nós temos a nossa gastronomia tradicional é abrangente, porque mesmo o referencial gastronómico tem cerca de 500 receitas, por isso é para o ano inteiro. Mas aquilo que nós temos de oferta no território, da restauração mais tradicional, ainda está longe de aceitar que essa sazonalidade tem que fazer parte da emenda. Ou seja, nós comemos os mesmos pratos, seja um prato de inverno, é sempre o ano inteiro. Tem regiões o ano inteiro, é porque há clientes que procuram o ano inteiro. O que é certo é que nós não adaptamos, eu acho que isso é uma dificuldade, mas chegaremos lá. Nós temos um receituário tradicional maravilhoso, e não há quem diga o contrário, mas nós não adaptamos o nosso modo de vida contemporâneo ao nosso receituário. Portanto, a nossa alimentação não está a ir ao encontro do nosso estilo de vida atual. E por vezes o que é que surge? Surge numa balança, nós, de um lado, num prato, colocarmos as nossas receitas tradicionais mais calóricas, mais pesadas, que nós tínhamos por hábito e continuamos a ter, que não está correto na minha perspectiva, de consumirmos. Quando nós trabalhávamos, tínhamos um estilo de vida muito mais ativo, quando trabalhávamos de sol a sol e no campo o esforço era físico. Claro. Hoje o nosso esforço praticamente não é físico, salvo algumas exceções. Nós sentamos o dia todo no computador, trabalhamos com as tecnologias, portanto o nosso metabolismo desacelera, nós não temos necessidade de uma ingestão calórica tão grande e queremos continuar a fazer o mesmo tipo de alimentação. Aqui tem que haver um ajuste. Antigamente nós vemos fotografias do início do século XX, tu não vias ninguém gordo, não é? Exato, apesar de comer estas maravilhosas comidas. E a alimentação era essa. Exato. Era a bucha no pão, era a chouriça, era, portanto, os rojões, comidas bastante calóricas para os dias de hoje, tendo em conta o nosso estilo de vida. É só isso, portanto, tem que haver um equilíbrio. Aí é que tem que haver esse equilíbrio. A gastronomia tradicional pode encaixar esse equilíbrio? Ou seja, nós podemos não deixar de comer grelos o ano inteiro associado à nossa refeição tradicional, passar a substituir por outros legumes da época? Podemos baixar os hidratos e substituir por outras? Sim, é assim. Antigamente comíamos grelos o ano inteiro. Não, exatamente. Dizer, não comíamos. Não comíamos. Porquê que agora temos que comer? Exato, porque eles... Esta história... Porque agora temos grelos o ano, porque agora temos grelos o ano inteiro. E também dá para conservar, não é? Sim, temos outros métodos de conservação que não tínhamos. Por outro lado, temos estufas que nos permite também ter o cultivo desses legumes o ano inteiro. Claro que dá para trocar, claro que dá para fazer esse equilíbrio de ingredientes. Claro que dá para diminuirmos as quantidades de hidratos de carbono. Eu posso comer rojões e tu comes rojões e comes o triplo de mim, ou eu comer o triplo de ti. Portanto, nós podemos comer as mesmas comidas, temos é que adaptar as quantidades.
Bem, isso é outra questão da nossa gastronomia, tem a ver com as quantidades, não é? A quantidade. Exato. Porque nós temos pratos bastante recheados, e o Minho é mesmo reconhecido por aí, mas o que se vê é que há cada vez mais pessoas a comer menos. As pessoas começam a comer menos também. Há muito desperdício alimentar também nisto. Como é que a restauração mais tradicional pode dar a volta a isto? Porquê? Eu percebo quando um empresário diz: é difícil para nós estarmos agora a alterar, passar a ter menos comida na mesa porque o cliente vem cá e está à espera disso. Certo. Já tenho algumas dúvidas em relação a isso. Bem, porque quando nós estamos a falar de um cliente português, ok, mas quando estamos a falar de um turista estrangeiro, é notória a diferença. não fazem ideia ao certo do que é que nós costumamos colocar na mesa. Mas pode haver aí situações que podemos ajustar, por exemplo, preferir repetir a reposição da comida em vez de colocar tudo de uma vez, não sei, mas tem que se fazer alguma coisa. Sim. Porque a mudança nunca poderá ser brusca. Tu não podes ir a um restaurante hoje pedir um prato de rojões com uma certa quantidade e no dia seguinte não é ser drástico e ser metade, tem que ser gradual, obviamente. E comunicado também. Certo, portanto tem que ser uma mudança gradual, até que o cliente tem que ser progressiva com o passar do tempo, e o cliente nem sequer se apercebe na diminuição e nem se vai sentir prejudicado com essa alteração. Obviamente que tem que ser sempre feito de uma forma progressiva, e depois temos alguns métodos e algumas técnicas, que isso é que nós não tínhamos na cozinha porque também não havia formação, mas hoje em dia vamos tendo algumas técnicas que nos permitem também cozinhar de outra forma e tornar as coisas também mais saudáveis. Temos que agora ajustar a nossa tradição ótima dos pratos que temos, que são muito bons, à técnica que nos permite agora também este avanço da gastronomia em Portugal. A tradição não é exatamente a mesma que temos hoje, quase certeza. A tradição é exatamente isso, não é? Quando se define, quer-se definir o que é a tradição, a tradição é evolutiva, ela vai evoluindo. Claro. Não, porque a gastronomia tradicional é o saber fazer versus o produto disponível, não é? Se nós passarmos a ter outro tipo de produto disponível, até porque vamos passar a ter, sim, e isto já aconteceu no passado, nós há 200 anos, ou 200 ou 300 anos, não tínhamos batata, feijão, arroz. A batata é um caso. Sim, o tomate, notório, quer dizer, não tínhamos também. Grande parte daquilo que faz hoje parte do nosso receituário não existia há 200 ou 300 anos. E depois vamos passar a ter outros produtos no futuro, provavelmente o kiwi, o mirtilo, etc. Sim, o cogumelo, quer dizer, não é? As alterações climáticas também vão permitir isso, não é? A existência de outros produtos e a inexistência de alguns de agora. Em relação à nova gastronomia, nós falamos agora da gastronomia tradicional, mas a gastronomia é um todo, é aquilo que temos da oferta da gastronomia mais tradicional versus a gastronomia mais moderna, se é assim que se lhe podemos chamar dessa forma. É cada vez mais difícil adjetivar o que é a gastronomia moderna, quer dizer, é uma gastronomia provavelmente mais evolutiva, que está em constante evolução, adequando-se cada vez às novas técnicas, não é? São profissionais, na qual tu também te incluis, que se preocupam mais com essa parte do que a cozinha mais tradicional. Nós temos o nosso destino, ou seja, o Minho, é reconhecido pela gastronomia, tem uma tradição enorme de gastronomia, provavelmente, e eu acho que somos a região com mais oferta gastronómica. Há aqui entre nós e o Alentejo, mas eu acho que somos melhores e temos mais, mas isso, se perguntarmos a um alentejano, eu provavelmente disse o contrário, mas isso pouco interessa, exatamente, cada qual defende a sua região. Mas o que é verdade é que provavelmente somos, se nós dividirmos o país em pequenas sub-regiões, que já não existem, o Minho, Trás-os-Montes, etc., mas se o dividirmos desta forma, nós provavelmente somos da região que temos menos oferta de restaurantes da nova cozinha, ou seja, temos meia dúzia neste momento de chefes de cozinha a trabalhar na região. Temos outros chefes de cozinha de cá, mas estão a trabalhar fora, mas o que é verdade,
que continuamos a ter pouquíssima oferta. Temos um restaurante com uma estrela Michelin, depois temos outro restaurante como o Ferrugem, que também tem uma gastronomia, uma cozinha mais moderna, depois temos mais um ou outro, agora mais recentes, que estão aí por aí, mas é muito pouco. Porquê é que achas que isto acontece? Porquê é que nós ainda não temos aqui uma oferta como acontece aqui na Galiza? Porque nós também começamos mais tarde, não é? Portugal também começou mais tarde com esse tipo de gastronomia, mesmo em termos de escolas. Portanto, isto também é um processo evolutivo. Nós, quando começamos a estudar gastronomia, cozinha em Portugal, a Espanha já estava a anos-luz de nós. Portanto, Este também tem uma gastronomia um bocadinho diferente da nossa. Também é diferente da nossa, mas já tinham escolas de cozinha também muito mais avançadas do que nós tínhamos na mesma altura. Portanto, isto também tem que se ir evoluindo. O que é certo é que estamos a evoluir. Relativamente, por exemplo, a Portugal, porque é que a região do Minho não tem tantos restaurantes de cozinha contemporânea ou menos chefes a trabalhar em cozinha contemporânea? Porque se calhar também, quando acabam os estudos, se calhar também tentam procurar um centro urbano maior, se calhar para o Porto, para Lisboa, onde já há mais oferta para continuarem a evolução, porque também precisamos, depois de estudar, é preciso a parte da experiência e se calhar já vão procurar quem já esteja mais à frente. Pode ser por aí. Isto leva-nos a pensar que num futuro próximo vamos ter mais profissionais dedicados a uma cozinha de maior rigor, não descurando. Portanto, o meu objetivo, esse é o meu objetivo e espero que seja o objetivo de mais profissionais relacionados com a cozinha. Que o objetivo nunca seja descurar a nossa raiz gastronómica, nossa base tradicional de cozinha portuguesa, mas associando-a sempre a um rigor maior, associar à técnica e associar aos equipamentos que hoje em dia temos à nossa disposição, que não tínhamos no início. Portanto, tudo isso aliado, vamos ter uma cozinha de grande sucesso, sem a menor dúvida. Então, achas que no futuro nós iremos ter mais oferta nesta área? Essa é a tua percepção? Sim, acho que sim. Se calhar, eu acho que o que nós vamos ter vai ser uma cozinha tradicional com maior rigor. Eu espero que caminhe por aí. A nível de futuro, o que é que ainda te falta realizar nesta área, na cozinha? Tens os projetos todos que gostavas de ter ou sonhas que alguma vez ter, por exemplo, um restaurante teu com a tua assinatura, ou isso não faz parte do teu? Não faz parte dos meus objetivos. Os objetivos que eu tinha estão a ser cumpridos. O que eu espero daqui para a frente é continuar a evoluir nos projetos que tenho, fazer mais e melhor. Posso aumentá-los, mas não tenho o objetivo de ter um restaurante próprio. O restaurante que tenho é o restaurante das Casas Dalí. Nós não vamos, para percebermos que não estamos a explorar muito Casas Dalí, porque nós vamos querer fazer vai dar uma curva lá mesmo, por isso é que não estamos a explorar muito essa área, sim. Mas isso em concreto. Sim, mas também para quem nos está a ouvir também perceber, portanto, o restaurante está lá e tendo em conta o sem número de atividades que nós temos relacionadas com a gastronomia e com o turismo, ter só um restaurante acaba por ser castrador, acabas por não conseguir depois tocar bem todos os instrumentos e acabas por ser exímio num, mas acabas por não fazer parte da orquestra. Portanto, eu prefiro fazer parte da orquestra e tocar um bocadinho cada um dos instrumentos do que só saber tocar um. E sinto-me bem neste papel, porque ao fim e ao cabo depois acabo por passar por inúmeros restaurantes, quer na formação, quer na consultoria, que é importante. Portanto, tentar também ajudar no sentido em que podem melhorar o que estão a fazer, principalmente na parte de gestão. É uma parte importante que eu acho que a maior parte dos restaurantes, pelo menos os mais pequeninos e os mais antigos, ainda não faz, que são os cálculos, gerir uma cozinha, os custos, food cost, margens de lucro, perceber quanto custa um prato, porque nós perguntamos, olha, por quanto fica fazer, não sabem, mas porquê então que o PVP é este? Não fazem porque ideia. O vizinho faz mais ou menos porque fazem só uma análise da concorrência e é por ali que fazem as contas, mas é importante perceber que nós temos muitas estratégias e manobras que podemos
podemos arranjar para diminuir o custo de um prato. Nós podemos fazer uma prospecção, por exemplo, aos fornecedores dos produtos todos que aquele prato precisa para ser realizado e então é 10, 12, 11, então mas tenho aqui, vou aumentar, diminuir aqui e vou gastar só 10. Eu tenho aqui este ingrediente que me está a aumentar muito o preço do prato, então posso diminuir aqui um bocadinho a quantidade deste produto ou não. São estas contas que nem lhes passa pela cabeça que depois que nós quando fazemos com eles sentem vontade de facto de fazer as fichas técnicas todas dos pratos e perceberem então como é que está o food cost de cada prato. Isto é um trabalho muito importante. E depois a parte mais prática, a parte das técnicas, como chegar a este objetivo, a este resultado de uma forma mais rápida, mais eficiente, com outro aspecto no final do prato, e depois começam-se a perceber que de facto estavam ali se calhar até utilizar técnicas erradas e conseguem melhorar o objetivo. Portanto, assim acabamos por passar por muitos restaurantes e esta parte da partilha de informação eu também acho que é muito importante. Eu pessoalmente gosto muito disso também. Portanto, ter um restaurante meu, só um restaurante, não. Portanto, o restaurante é castrador para mim. Portanto, o restaurante está nas casas dali, dentro dos moldes que nós o queremos, e depois, quando fizermos lá o programa, depois também falamos um bocadinho melhor sobre isso. Um prato tradicional. Qual é que é o teu prato preferido? O meu prato favorito, se calhar alguma coisa com bacalhau. Olha, gosto muito de bacalhau à Braga. É? Gosto muito. Gosto de vitela assada no forno. Sabes que eu sou um bom prato, portanto, eu agora dizia-te aqui imensas coisas. Adoro bacalhau à Brás. Temos que ter algum cuidado a fazer. Não é fácil comer um bom bacalhau à Brás, mas gosto muito quando está bem feito, aqueles ovos ainda bastante úmidos e as batatas crocantes. Estragamos muitas vezes o bacalhau ao fazer pratos de bacalhau na nossa cozinha tradicional. A questão do tempo e do amor e do carinho, que fica ali, não é? E lá se vai exagerar, mesmo às vezes no simples bacalhau cozido, não é? Exagera-se na logo, cozedura, não é? Não é? Ainda ontem estávamos a falar nisso também, estás a ver? Depois lá nas aulas do Clube Master Cook vão surgindo dúvidas e questões, e estava-lhes a ensinar como cozer o bacalhau, não é? A questão de não fervermos o bacalhau para não perdermos o colagênio entre as lascas, e depois as pessoas, sério, depois, não é? Coisas simples, para nós são simples e para eles parece um mundo novo. Erros que cometemos muitas vezes. São mundos novos, mas a nossa cozinha tradicional é maravilhosa, sim. Das castas do vinho verde, qual é que tu preferes? Não percebi. Das castas do vinho verde, qual é que tu preferes? Alvarinho e Loureiro. São as rainhas, no fundo. As rainhas, sim. Das castas. Mas tens algum vinho preferido do território? Entre Douro, Alentejo? Tenho. Sim? Douro. Ok. Tenho. Também gosto muito de Douro. Gosto. Sim. Mas da região dos vinhos verdes gosto muito da Alvarinho, Monocasta, Alvarinho e Loureiro. Gosto mesmo as duas, acho que ficam bem. Não sou tão apreciadora do vinhão, se bem que ultimamente estamos a fazer belíssimos vinhões, sim. Maravilhosos mesmo, incomparáveis com as memórias que tínhamos do vinhão. Portanto, já não posso dizer que não gosto, e cada vez aprecio mais. Sim. Também concordo contigo. Lígia, muito obrigado. Obrigada. E até breve. Até breve. Foi um prazer enorme estar aqui à conversa contigo. Igualmente. E felicidades para os projetos que tens em curso, e voltávamos a ver em breve nas casas de Lígia. Sim, obrigada pela oportunidade. Fica bem. Chega assim ao fim o nosso episódio 66 do Vai Dar Uma Curva. Já sabe, todas as sextas estamos aqui na Antena Minho, depois das notícias do meio-dia, em reposição ao domingo no mesmo horário. Ficamos também disponíveis em podcast e vídeo no Spotify e noutras plataformas de podcast. Estamos também no canal do YouTube da Feel Travel. Hoje estivemos connosco a chefe Lígia Santos. Voltamos de hoje a 8 dias. Desejo-vos uma excelente semana e vão todos dar uma curva.